O ciclo hidrológico, tão antigo quanto a própria água, está presente há bilhões de anos na Terra. Embora as águas circulem em ambientes muito diferentes e mudem de estado físico de forma constante, as variações também dependem do escoamento. No ciclo hidrológico, a água pode se infiltrar pelos solos e rochas, ser absorvida pelas formas de vida, escoar pela superfície ou pelas massas de água existentes. O escoamento de água está relacionado com o seu fluxo, linear, laminar ou turbulento, a capacidade de transportar sedimentos e processos que levam à formação de curvos, abrasão, decantação, saltação ou ondulação, por exemplo. Nas cidades, os resultados das artes, dos artifícios humanos, podem alterar o escoamento. Mas por que isso ocorre? Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos e oi pra vocês que não têm esses nomes. Eu espero que esteja tudo bem, tudo tranquilo e sossegado. E eu espero que vocês estejam prontinhos e prontinhas ou prontinhas para esta questão, para este item do Enem de 2022. O item que começa nos trazendo uma sequência de imagens que tem uma relação entre taxas de evaporação, escoamento e infiltração, só que em diferentes ambientes. A gente percebe pela imagem, por exemplo, que existe um cenário no qual o escoamento ele acaba correspondendo a 10% do total da água que porventura chega a esse ambiente. Uma parte da água acaba voltando para a alta troposfera pelo processo de evapotranspiração, de perda de água pelas plantas para a atmosfera. Existe uma parte da água que acaba sendo infiltrada, 25%, e a percolação profunda para, por exemplo, abastecer o freático de 25%. Isso aqui numa situação de cobertura natural do solo, com a presença de vegetação. Então, neste cenário, o escoamento superficial, aquela água que fica na superfície, por exemplo, a água empoçada, está dentro desses 10% apenas. Quando a gente olha para o segundo cenário, onde a gente tem uma superfície já com uma impermeabilização, por exemplo, num bairro residencial ou numa área rural na qual você já tem algumas construções, um pátio, talvez um pouco de asfalto, o que a gente percebe? Que a percolação profunda, que era de 25%, ela cai para 21%. O escoamento, incluindo essa água que fica empoçada, vai subir para 20%, ou seja, já para 1/5 daquela água que porventura tenha precipitado aí no solo. Uma parte das águas vai evapotranspirar por conta dos processos biológicos, por exemplo. Existe também a evaporação natural, isso vai chegar aí em quase 40%, mas percebam que aí a quantidade de água que acaba ficando empoçada, por exemplo, vai sofrer um leve aumento. O terceiro cenário mostra para a gente uma taxa de evapotranspiração diferente, 35%. Por quê? Aqui a gente percebe um cenário de uma região urbana, com casas, com talvez asfalto, sem nenhuma vegetação, e aí até se coloca de 35% a 50% de superfície impermeável. Então aqui você já não tem uma cobertura natural de solo tão grande. Metade disso já é impermeabilizado, alterado pela ação humana. Então o escoamento superficial, por exemplo, sobe para 30%. Então é quase 1/3 da água que fica ali empoçada, por exemplo, que vai escoar para, por exemplo, formar padrões de drenagem. O que vai ser diferente da situação de baixo, porque aí na última situação, realmente da última imagem, o escoamento superficial acaba ficando aí em 55%. Então, por exemplo, de metade da água que precipita e cai na forma de chuva, mais da metade pode ficar empoçada, pode acabar formando aí grandes volumes de água que podem até permanecer por longos períodos, porque as cidades, como vocês devem saber, elas têm estruturas artificiais, como ruas, avenidas, muito asfalto, muito concreto, grande densidade de edifícios e até canais que muitas vezes são canalizados, o que vai permitir, por exemplo, um rápido aumento do nível natural da água, que em outras situações não se encheria tão rapidamente, o que pode levar, por exemplo, a problemas com alagamentos. E a gente percebe que a infiltração superficial ou a percolação profunda, no seu total, chega até 15%, ou seja, uma pequena parte da água consegue se infiltrar.
Então, isso ajuda a gente a pensar bastante sobre, por exemplo, os problemas urbanos derivados da impermeabilização do solo. E o enunciado diz que a intensificação da ocupação urbana demonstrada afeta de forma imediata alguma coisa. Se a gente parar para pensar, aqui nós estamos lidando com elementos, com termos, com fenômenos que estão ligados à hidrosfera. Mais especificamente, um pedacinho dessa esfera, dessa parte do sistema terrestre que corresponde às águas. A hidrosfera é a esfera das águas, assim como a atmosfera é a esfera dos gases, a biosfera a esfera da vida e a litosfera ou geosfera da parte sólida, rochas, relevos, solos. Aqui no caso da hidrosfera, que aliás interage com as outras esferas do sistema Terra, nós temos, por exemplo, a presença do ciclo d'água ou ciclo hidrológico. Sendo que o ciclo hidrológico ele acaba tendo um papel importantíssimo, não só na regulação dos climas da Terra, na distribuição das formas de vida, mas na própria distribuição da água. Porque nós temos, por exemplo, processos como a própria evaporação natural que ocorre depois de uma chuva, por exemplo, a evapotranspiração, que tem a ver com a perda de água pelas plantas para o ambiente e, portanto, para a atmosfera. Na alta troposfera, as águas, o vapor d'água que vai acabar ascendendo, acaba formando os chamados núcleos de condensação de nuvens, porque a água ela precisa de partículas de poeira, de aerossóis atmosféricos, para que a água possa aderir a essas partículas e formar estruturas maiores, como nuvens, que em algum momento podem ficar tão densas, tão pesadas, tão saturadas, que podem formar um precipitado. E isso vai levar à formação das chuvas. Chuvas essas que podem, por exemplo, escoar pelos ambientes, um escoamento subsuperficial, um escoamento que pode estar associado a padrões de drenagem. Você tem, por exemplo, padrões de drenagem que levam a fluxos lineares, fluxos turbulentos nos rios. Mas, ainda assim, além do escoamento superficial e subsuperficial da água, você tem a infiltração. Você tem um acúmulo de gelo nos ambientes mais frios, por exemplo, porque a chuva também se distribui na forma de neve. Uma parte da água vai abastecer as águas subterrâneas, os lençóis subterrâneos, que nós chamamos de freáticos ou lençóis freáticos, que também podem abastecer as nascentes dos cursos d'água, ajudando os rios a manterem o seu fluxo constante. Então, o ciclo da água ou ciclo hidrológico, ele é importantíssimo, porque faz com que a água permaneça na Terra até hoje, a água que está aqui há bilhões de anos. Então, por exemplo, se você está tomando água nesse momento, ela já pode ter passado durante milhões e milhões e milhões, talvez bilhões de anos por vários ambientes. Ela pode ter sido água do oceano, água de um rio, água de um ser vivo, água daquele número 1 ou número 2, que você sabe do que eu estou falando. Enfim, a água vai sendo reciclada através dessa ciclagem há milhões e milhões de anos, na verdade. Então, quando nós falamos sobre ciclo hidrológico, é importante pensar como as ações humanas, como as ações antrópicas têm interferido nesse ciclo hidrológico. Porque cada superfície, cada cobertura de solo vai ter características diferentes. Numa cobertura natural, obviamente, a infiltração ela é muito maior. Por quê? Você tem não só o próprio processo de infiltração que vai fazer com que uma parte da água atinja os elementos subterrâneos, mas também você tem a absorção da água pelas plantas, pelos seres vivos. Você tem a evapotranspiração. Então, o que sobra de água na superfície durante alguns momentos é um volume muito menor do que aquele que porventura tenha caído pela ação de uma chuva, por exemplo. Nas cidades brasileiras, nós sabemos que as coberturas podem variar bastante. Se a gente estiver falando de uma cidade um pouco menor, uma cidade com menos habitantes, com menos densidade de construções, a chance de haver ali cobertura natural de solo em parques, praças, jardins, áreas verdes, áreas que sejam mais livres, isso vai contribuir para que as taxas de absorção, de infiltração, sejam maiores do que, por exemplo, em cidades maiores. As cidades médias e grandes, as metrópoles brasileiras, têm sofrido bastante com os problemas ligados ao escoamento da água, às maneiras como a água tem circulado. Isso porque, quando a gente fala dessas relações entre a cobertura da superfície e o escoamento, a gente pode pensar, por exemplo, na densidade das estruturas artificiais. Então, se a gente pensar aqui no asfalto, se a gente pensar, por exemplo, no concreto, na densidade das construções, que impermeabilizam muitas vezes o solo por completo,
Isso vai fazer com que a água não tenha espaços para onde correr, para onde seguir o seu fluxo, para onde seguir o seu caminho. Então, passa a haver uma tendência dessa água se acumular, formando poças. Às vezes, essa água vai provocar processos erosivos, como a formação de dolinas, verdadeiras dolinas urbanas, que são os buracos no asfalto, que num ambiente natural, por exemplo, em relevos kársticos, vão formar dolinas, vão formar cavernas, mas no ambiente urbano elas acabam fazendo buracos no asfalto. Além disso, as cidades brasileiras, há muito tempo, não conseguem dar maior atenção aos cursos d'água, aos córregos, ribeirões, corguinhos, igarapés. O nome depende da região do Brasil onde você esteja, mas os cursos d'água, sejam eles maiores ou menores, sofrem muito com os problemas associados ao lançamento de esgoto, à ocupação irregular das margens, e isso, quando você ocupa as margens, você tira a vegetação. Aliás, cabe dizer que as margens de cursos d'água, segundo o Código Florestal, segundo as leis ambientais, são áreas de preservação permanente, então não poderiam ser ocupadas. Então, isso traz uma série de problemas. Além disso, em muitas cidades, existe o problema da canalização, a retificação de cursos d'água, retirando as suas ondulações, retirando as suas formas naturais, para que haja a existência de canais, com o objetivo, por exemplo, de construir avenidas nas suas margens, com o objetivo de direcionar o deslocamento da água, muitas vezes de forma muito diferente da forma original, levando, por exemplo, também a um processo de impermeabilização. Os cursos d'água, quando acabam recebendo um volume muito maior do que esperado, acabam sofrendo a enchente, ou seja, acabam enchendo de maneira muito rápida, alagando as áreas vizinhas. E as cidades brasileiras sofrem todos os anos com problemas ligados ao alagamento e à ocorrência de doenças, como a leptospirose, por exemplo. Então, todos esses problemas acabam fazendo com que as considerações ao ciclo hidrológico aqui no Brasil sejam objeto de intenso questionamento dessa nossa relação com a água. Ou seja, a intensificação da ocupação urbana demonstrada afeta de forma imediata o que está na letra B, o ciclo hidrológico ou ciclo d'água. Até porque a letra A fala de nível altimétrico. Altimetria tem a ver com altura, com altitude. Então não é o caso nosso aqui. E nem o padrão climático. Nós não estamos nem falando de temperaturas. Se fôssemos falar de clima, teríamos que fazer uma consideração com as variações de temperatura, o que não fizemos. Também a letra D fala de tectônica de placas, Essa é uma questão que estaria aí muito nas profundezas, literalmente, porque a gente está falando aqui em tectonismo no interior da Terra, que não é o caso, Aqui foi uma tremenda viagem, Viagem ao centro da Terra. E nem a letra E, a estrutura das rochas. É verdade que existem estruturas rochosas que podem ser mais ou menos permeáveis, ou seja, permitir de maneira maior ou menor a passagem da água pelas suas estruturas. Mas aqui o que a gente percebe é que a cobertura superficial ela é decisiva no escoamento da água ou nas taxas de evaporação e de outros processos que acontecem aí derivados do ciclo d'água aqui na superfície, tá bom? Então, realmente, para essa questão, somente a letra B de buscarei uma água agora porque eu estou com sede. Beleza? Por enquanto, eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa questão e eu espero que vocês continuem matando a sede por conhecimento. Eu vou buscar uma água e em algum outro momento falo com vocês. Até mais, pessoal!